Murray Rothbard foi um historiador, filósofo e economista norte-americano, adepto da escola austríaca. Em 1963, Rothbard escreveu a primeira versão do seu livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, no qual o autor nos mostra a história do dinheiro desde o sistema inicial de escambo, passando pelo padrão ouro, até o atual sistema de papel-moeda, em que bancos centrais e governos endossam fraudes com o nosso dinheiro para beneficiar grupos de interesse. O que o governo fez com o nosso dinheiro é um livro curto, mas extremamente completo para quem deseja aprender não somente como funciona o nosso sistema monetário, mas também toda a sua história, assim como conhecer o que nos espera no futuro de acordo com as previsões sombrias feitas pelo autor do livro, que vem se mostrando cada vez mais certeiras e inevitáveis, mesmo tendo sido feitas quase 6 décadas atrás. Então, se você quer saber mais sobre esse livro, assista este vídeo até o final e descubra tudo o que o governo fez e continua fazendo com o nosso sistema monetário. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro O que o governo fez com o nosso dinheiro. Antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Na primeira parte do livro, intitulada de O Dinheiro em uma Sociedade Livre, o autor nos mostra como o dinheiro surgiu e por que commodities como o ouro e a prata foram sendo adotadas como dinheiro devido à necessidade da sociedade de encontrar um meio de troca que fosse universalmente aceito, deixando para trás as dificuldades de comercialização impostas pelo escambo, permitindo assim um maior potencial de desenvolvimento da economia. Ainda nessa primeira parte, Rothbard enfatiza que o dinheiro é simplesmente uma mercadoria como qualquer outra, com a diferença de ser universalmente aceita como meio de troca. Já o papel moeda de uma economia é, ou melhor, costumava ser, a mera representação dessa mercadoria, uma espécie de recibo que atesta que você é dono daquela mercadoria. Essa constatação sozinha já inviabiliza a ideia hoje bastante propagada pelo mainstream econômico de que aumentar a oferta de moeda por si só pode gerar riqueza. Segundo o autor, o que nos torna ricos é uma abundância de bens, e o que limita tal abundância é a escassez de recursos para produzi-los, a saber, terra, trabalho e capital. Multiplicar a quantidade de dinheiro não faz com que tais recursos deixem de ser escassos e se materializem milagrosamente. Segundo o autor, o aumento na oferta monetária irá simplesmente diluir o poder de compra de cada unidade monetária sem ajudar em nada a economia, beneficiando apenas um grupo de pessoas às custas do restante da sociedade. Já na segunda parte do livro, intitulada de A Interferência do Governo na Moeda, Rothbard enfatiza que os governos, ao contrário de todos os outros agentes da economia, não obtêm suas receitas por meio da oferta de bens ou serviços. Sendo assim, os governos enfrentam um problema econômico diferente daquele enfrentado por empresas e indivíduos. Segundo o autor, indivíduos que desejam adquirir mais bens e serviços de outros indivíduos têm de produzir e vender aquilo que estes outros indivíduos desejam. Já os governos têm apenas de encontrar algum método de expropriar bens sem o consentimento de seus proprietários. Essa expropriação acontece por vezes através da tributação, porém, como ela é vista como uma medida impopular, o governo tende a recorrer a um outro meio de obtenção de renda que seria a falsificação, criando dinheiro a partir do nada. O autor destaca como os falsificadores, nesse caso os bancos, e os seus clientes serão os principais beneficiados, pois utilizarão esse dinheiro recém-criado para comprar bens e serviços a preços ainda inalterados, mas à medida em que esse dinheiro vai circulando pela economia, os preços começam a subir. Portanto, além de diluir o poder de compra da moeda e distorcer o sistema produtivo gerando bolhas na economia, o aumento da oferta monetária não gera nenhum benefício social. Ao contrário, ele redistribui a riqueza para aqueles que obtiveram primeiramente o dinheiro recém-criado, e tudo isso às custas daqueles que o recebem por último. O monopólio da cunhagem ou da emissão de moeda pelo governo, além da legislação do custo forçado da moeda, que obriga os cidadãos do país a aceitarem a moeda estatal, foram os primeiros passos dos governos para obter o pleno controle da moeda de seus países. No entanto, a utilização de um sistema monetário lastreado em ouro e prata não abria muito espaço para a impressão deliberada da moeda governamental. O controle estatal da oferta monetária só se tornou absoluto e suas medidas de falsificação e desvalorização só se tornaram incontestadas quando, nos últimos séculos, começou a surgir o papel moeda, que a princípio continuava como uma mera representação do dinheiro de verdade, mas não por muito tempo. Aos poucos, a obrigação em converter papel moeda em ouro e prata foi sendo eliminada pelos governos,
Movimento esse que acabou sendo intensificado com a criação dos bancos centrais, até que o fim definitivo de qualquer convertibilidade veio em 1971, com o fim do Acordo de Bretton Woods. O fim dessa convertibilidade retirou o lastro do sistema monetário, assim como também retirou qualquer empecilho para que governos pudessem inflacionar suas ofertas monetárias sem qualquer restrição. A partir de então, nosso sistema monetário seria composto por moedas fiduciárias, as quais seu único lastro seria a confiança no seu emissor. Ainda sobre o atual arranjo monetário e suas consequências, o autor declara: já está claro que o sonho dos inflacionistas é algum tipo de papel moeda mundial manipulado por um governo e por um banco central mundial, inflacionando a oferta monetária de todos os países a uma taxa comum. O mundo tem se movido a passos firmes para essa direção. Nesse cenário, o autor destaca o até então recém-criado FMI, que, segundo ele, é uma instituição criada para estimular controles de câmbio e de capital. Ainda no contexto do fim do padrão ouro e do papel do FMI, o autor segue: os Estados Unidos fizeram grande pressão pela adoção de um novo tipo de reserva mundial de papel, os direitos especiais de saque, os quais esperava-se que fossem substituir completamente o ouro e servir como um novo papel moeda mundial a ser emitido por um futuro Banco Central Mundial. Mas os DES se tornaram apenas um pequeno suplemento para as reservas monetárias dos Estados Unidos e de outros países, pelo menos por enquanto. No final das contas, o autor nos afirma que esse arranjo monetário mergulhou o mundo em uma caótica rede de taxas de câmbio, blocos monetários e guerras cambiais, o que estimulou o protecionismo e dificultou o comércio mundial. Resumindo, a intervenção estatal, tanto no âmbito monetário quanto em outras áreas, produz não a ordem, mas sim o conflito e o caos. E tais medidas selarão o colapso econômico do Ocidente. Título da parte final do livro. Na terceira e última parte, o autor faz uma abordagem de todos os sistemas monetários que vigoraram nos últimos 200 anos, desde o início do padrão ouro clássico em 1815 até o atual sistema monetário de moedas fiduciárias, que teve início a partir da década de 70. Desde então, os Estados Unidos e o mundo sofreram o mais intenso e prolongado período inflacionário da história mundial. Economistas keynesianos e monetaristas, devotos e criadores do sistema monetário baseado em papel moeda sem lastro, previram que quando este modelo fosse estabelecido, o preço do ouro cairia para próximo de zero. Porém, o que aconteceu foi que a cotação do ouro disparou e até hoje está a preços que seriam inimagináveis 50 anos atrás. Dadas as consequências do atual arranjo monetário, o autor conclui o seu livro fazendo um alerta. Infelizmente, o padrão ouro clássico permanece esquecido, e o objetivo maior de todos os líderes políticos mundiais é adotar o antigo sonho keynesiano de um padrão monetário mundial baseado em um único papel, uma moeda que seria emitida por um Banco Central Mundial. O autor finaliza: fica a pergunta: é possível que um Banco Central Mundial esteja muito longe? Olhando para o futuro, o diagnóstico que podemos fazer para o dólar e para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. A menos que retornemos ao padrão ouro clássico a um preço realista, os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Caso tenha interesse, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.